Imagine uma dinastia que durante séculos governou vastos territórios na Europa, acumulando títulos, riquezas e uma influência quase incontrolável. Uma dinastia cujo destino estava entrelaçado por uma prática controversa e, para muitos, incompreensível: o casamento entre parentes próximos. Na busca pela preservação da pureza de seu sangue, os Habsburgos fizeram da endogamia uma estratégia de poder. Mas o que parecia ser uma maneira inteligente de manter o domínio e controlar as riquezas acabou se transformando em um fardo, um paradoxo. Um sacrifício que, apesar de fortalecer o império, fragilizou a própria dinastia, gerando problemas biológicos, doenças hereditárias e conflitos internos que a tornaram vulnerável. Essa prática, originalmente uma ferramenta de controle e ascensão social, acabou se tornando uma armadilha genética e política que corroeu as fundações da dinastia. Ao contrário da pureza sanguínea que procuravam preservar, os Habsburgos se viram imersos em uma batalha contra a natureza, cujas consequências afetaram não só sua saúde, mas também o futuro da Europa. Como o incesto político dos Habsburgos revelou a tensão entre o controle absoluto e os limites da biologia humana. Como a luta pelo poder e a obsessão pela preservação do sangue real se tornaram a ruína de uma das mais influentes dinastias da história. A ascensão da dinastia Habsburgo é um exemplo claro de como o casamento entre famílias nobres, na maioria esmagadora das vezes, não tinha nada a ver com união amorosa. Era uma alavanca de poder. Desde suas origens no século XI, com o castelo de Habsburgo em uma pequena colina suíça, até o apogeu de sua influência, a dinastia se valeu de uma estratégia: as alianças matrimoniais. E o objetivo era claro: expandir a influência dos Habsburgo e aumentar o poder da dinastia, mantendo os territórios e a riqueza sempre dentro da família, evitando que as terras caíssem nas mãos de dinastias rivais. O grande marco dessa estratégia foi o casamento de Maximiliano I, futuro imperador do Sacro Império Romano Germânico, com Maria da Borgonha em 1467. Maximiliano não casou por amor, mas pela política. Ao se unir a Maria, ele incorporou vastos territórios da Borgonha ao Império Habsburgo, um passo estratégico que consolidava a dinastia como uma potência europeia. Mas o que parecia ser apenas mais uma união política teve um impacto profundo nas gerações seguintes. Foi com seu neto, Carlos V, que os Habsburgos consolidaram uma imensa base de poder. Carlos V herdou de sua mãe Joana, a rainha de Castela, vastos territórios espanhóis, enquanto por parte de seu avô, Maximiliano I, herdou a Áustria e o Sacro Império Romano Germânico. A aliança entre os Habsburgos e a dinastia espanhola criou a maior potência da Europa. No entanto, essa vitória foi marcada por uma tragédia pessoal e genética. O casamento consanguíneo, tão fervorosamente defendido para preservar o poder, começou a cobrar seu preço na saúde da família. Os casamentos entre primos, tios e sobrinhas começaram a criar uma teia de relações familiares complexas e perigosas. Cada união política entre os membros da família, ao invés de ser um simples acordo, se tornou um risco biológico. O nascimento de filhos com deformidades e doenças hereditárias começou a ser uma constante, e nada seria mais emblemático dessa decadência do que a figura trágica de Carlos II da Espanha. Carlos II, o Enfeitiçado, foi um dos últimos Habsburgos da Espanha. Sua saúde debilitada, incapacidade de gerar herdeiros e sua deformidade facial, conhecida como mandíbula de Habsburgo, simbolizaram o triste fim de uma dinastia que acreditava ter o controle absoluto sobre o destino da Europa. Esse incesto político, que parecia garantir estabilidade e controle, acabou gerando uma sucessão de tragédias biológicas, políticas e pessoais. Entre os diversos problemas de saúde decorrentes da endogamia estavam epilepsia, insanidade,
e morte prematura. Entre essas consequências genéticas, uma se tornou um símbolo da dinastia: a mandíbula Habsburgo. Uma das heranças mais visíveis da prática endogâmica, a mandíbula Habsburgo, uma deformidade conhecida como prognatismo, que resultava na protrusão excessiva da mandíbula inferior, não era apenas um problema estético, mas um reflexo direto dos casamentos repetidos entre parentes próximos e o símbolo do custo que a dinastia pagou por tentar preservar sua linha sanguínea, sem perceber que a natureza exigiria seu tributo. Mas a deformidade facial não foi o único legado da endogamia. Carlos II não era apenas o portador dessa característica física, mas também sofria de sérios problemas de saúde mental e física, resultado direto da falta de diversidade genética. Ele sofria de raquitismo, o que o deixou incapaz de andar sem ajuda até os 4 anos e tinha testículos atrofiados. Carlos morreu jovem, sem filhos, e sua incapacidade de gerar herdeiros colocou um fim trágico no reinado dos Habsburgos espanhóis. O legado genético da família foi um dos principais fatores que levaram à Guerra de Sucessão Espanhola, um conflito sangrento e longo, que envolveu várias potências europeias, disputando o controle da Espanha após a morte de Carlos II. A doença e a deformidade, ao contrário do que a dinastia esperava, acabaram por enfraquecer a imagem pública dos Habsburgos. A dinastia, que em sua ascensão foi vista como um símbolo de força e estabilidade, começou a ser vista como uma tragédia genética e política. O enfraquecimento da família não foi apenas biológico, mas também simbólico. A incapacidade de produzir herdeiros competentes fez com que os nobres e o povo se questionassem sobre a capacidade dos Habsburgos de continuar governando. Mas as consequências não se limitaram a Carlos II. Filipe IV, por exemplo, pai de Carlos, também sofreu com questões decorrentes da endogamia, mas sem a mesma intensidade. No entanto, a falta de herdeiros saudáveis em várias gerações subsequentes gerou divisões dentro da própria família, enfraquecendo ainda mais o poder político dos Habsburgos e criando um vácuo que foi explorado por seus inimigos, como a França, a Inglaterra e outras casas reais. A tragédia não era apenas pessoal, ela afetava diretamente a política. As disputas pela sucessão e a falta de estabilidade interna facilitaram a ascensão de rivais. O império que os Habsburgos haviam construído com tanto zelo começou a desmoronar, com potências rivais se aproveitando da fragilidade da dinastia para expandir seus próprios domínios. A mandíbula de Habsburgo e as doenças hereditárias não eram apenas um fardo físico, mas também um reflexo de uma dinastia que falhou em equilibrar o desejo de controlar o destino da Europa com os limites impostos pela biologia. Quando falamos da dinastia Habsburgo, a imagem que imediatamente vem à mente é a de uma família obcecada por casamentos entre parentes próximos, muitas vezes caricaturada como a família mais incestuosa da história. Mas até que ponto essa fama corresponde à realidade? Os Habsburgos certamente praticaram a endogamia, mas dentro dos limites que a igreja e as normas sociais da época permitiam. Casamentos entre primos eram comuns na nobreza europeia, não apenas por tradição, mas por um cálculo político rígido que buscava manter as terras e títulos concentrados. O que diferencia os Habsburgos é a frequência e a persistência dessa prática, que ultrapassou os padrões médios e se tornou uma marca registrada da família. Porém, nem todos os casamentos eram entre parentes próximos, havia também alianças externas importantes, o que ajuda a quebrar o mito de uma pureza sanguínea absoluta. Além disso, a narrativa do incesto total é, em muitos casos, fruto da propaganda negativa de rivais políticos e cronistas que buscavam desacreditar a dinastia. É importante lembrar que a história é frequentemente escrita por quem detém o poder, e desqualificar adversários por meio da moralidade sexual era uma arma comum. Essa tendência contribuiu para a construção de uma imagem quase grotesca, que hoje sabemos ser simplista e, em certos pontos, distorcida. Outro ponto fundamental é entender o contexto cultural e religioso da época.
que moldava a percepção sobre consanguinidade, pureza e sucessão. A Igreja Católica exercia controle rígido sobre as uniões matrimoniais, impondo dispensas e regras que, ao mesmo tempo que limitavam casamentos próximos, permitiam exceções para famílias nobres poderosas. Assim, os Habsburgos navegaram cuidadosamente dentro dessas regras para maximizar seus ganhos políticos. Ao desconstruir os mitos, conseguimos enxergar os Habsburgos como uma família complexa, feita de decisões estratégicas, acertos e erros, e nem sempre o símbolo grotesco que a cultura popular pinta. Essa visão mais equilibrada permite apreciar tanto a grandiosidade quanto as vulnerabilidades da dinastia, revelando que os desafios biológicos e políticos que enfrentaram eram, acima de tudo, parte de uma luta constante por sobrevivência e poder em um mundo onde os laços familiares eram armas políticas. O legado dos Habsburgos é, sem dúvida, uma das histórias mais fascinantes e contraditórias da Europa medieval e moderna. A escolha estratégica de manter o poder dentro da família, usando casamentos consanguíneos para preservar territórios e alianças, foi um sucesso notável na consolidação de um império que influenciou profundamente o continente. Contudo, essa mesma estratégia deixou marcas que ultrapassam a política e entram no terreno da biologia, afetando a saúde e a longevidade da própria dinastia. Mais do que uma simples curiosidade histórica ou um caso isolado de maldição genética, a história dos Habsburgos nos convida a refletir sobre os limites do poder quando ele tenta controlar aspectos fundamentais da vida. Essa busca pelo controle absoluto, desconectada da realidade biológica, não apenas enfraqueceu a família em momentos decisivos, mas também se tornou um símbolo das armadilhas do poder concentrado e fechado em si mesmo. É possível traçar paralelos com situações atuais, onde a falta de diversidade, seja genética, cultural ou social, pode representar riscos profundos para qualquer sistema, seja uma família, uma organização ou até uma nação. A dinastia Habsburgo nos mostra que estratégias aparentemente inteligentes podem trazer consequências inesperadas e que o equilíbrio entre tradição e adaptação é fundamental para a sobrevivência. Por fim, entender essa história complexa ajuda a humanizar figuras que muitas vezes são reduzidas a caricaturas ou símbolos, permitindo que vejamos seus dilemas, desafios e falhas com empatia e clareza. A dinastia Habsburgo não foi uma família maldita, mas um exemplo vivo de como a história se constrói escolhas e consequências. Ao revisitar essa narrativa, convidamos você a pensar: o que aprendemos com o passado que pode ajudar a construir um futuro mais consciente e equilibrado? A história não é apenas o que aconteceu, mas o que nos conecta ao que somos hoje. E no caso dos Habsburgos, ela revela que o poder, para ser duradouro, precisa respeitar os limites da própria natureza humana.